E aí pessoal do YouTube, tudo certo? Bom, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre politriz, tá certo? Muita gente tem dúvida aí sobre qual politriz está utilizando. Tô com dois modelos básicos aqui, uma politriz rotativa, tá, da V8, e uma rota orbital da Kersey. E eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas para vocês aí, beleza? Vou começar falando sobre a rotativa, tá? Esse é o modelo mais comum que a gente encontra no mercado aí, beleza? Os preços variam de cerca de 150, 500, 600, 700 reais até 800, tá? Dependendo do modelo que você optar. Esse daqui é um modelo da V8, uma marca nacional, provavelmente o fabricante é chinês, ela é importada da China, é uma carcaça básica, creio eu, beleza? Porém me atende perfeitamente aí no meu dia a dia, beleza? O mecanismo dela é somente a rotação, ela somente gira, tá certo? E a gente normalmente tem que utilizar um alargador aqui para a gente estar utilizando alguns outros pratos, enfim, para utilizar uma boina dupla face de lã a gente precisa desse parafuso aqui, beleza? Esse conversor de rosca, ele é facilmente encontrado em lojas de produto para polimento aí, beleza? E eu vou falar um pouquinho da máquina para vocês aí. Bom, como essa é uma politriz rotativa, ela gira em torno do eixo aqui, tá certo? E ela fica em pleno contato com a lata, tá? Sempre. Então, a pega dela, ela é muito mais forte, tá? Ela fica sempre em pleno contato com a lata e por isso você tem uma abrasão muito maior aqui do produto que você está utilizando, da boina que você está utilizando e da máquina. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente, que você tem que ter um pouco mais de prática para operar uma máquina dessa aqui, tá certo? Você tem que praticar um pouco antes de você sair tacando ela no carro aí de qualquer jeito. Principalmente nessa posição aqui, tá? Nas laterais, nas portas e principalmente na parte de baixo das portas ali, próximos à soleira, beleza? Ela é uma máquina bem agressiva, tá? Se você não estiver utilizando um prato correto aí, um prato macio, enfim, quanto mais você estiver com a boina próxima da lata e mais dura for a boina, mais agressiva for a boina, mais difícil é de você domar a máquina, tá certo? Porém, nessa posição aqui fica muito mais fácil. O que você normalmente tem que tomar cuidado com uma máquina dessa aqui? Você evitar ficar muito tempo numa área só, tá? Você nunca pode ficar com ela parada na peça, porque ela vai queimar a pintura, eventualmente ela vai marcar muito, vai até chegar a arrancar tinta. Aí se você tiver uma repintura, tiver um problema de repintura, alguma coisa mais séria, um alongamento, ela chega a arrancar tinta também se você operar ela de uma maneira errada e ao extremo, beleza? Então o que você tem que ter em mente com uma máquina dessa aqui? O aprendizado é um pouco mais demorado, beleza? Porém, ela faz o serviço muito mais rápido, principalmente a etapa de corte, quando você faz a remoção dos riscos maiores na superfície, tá? Ela funciona muito bem nessa etapa, é muito mais rápida que uma rota orbital, tá? E é um dos motivos pelos quais eu gosto dessa máquina aqui. Você, tendo um pouco de prática e praticando um pouco antes de sair descendo ela no carro aí, você tem um resultado muito legal com uma máquina dessa aqui se você utilizar ela bem, de uma maneira correta, beleza? Outra coisa, o produto. Dificilmente o produto ele fica muito encrostado na superfície, ele seca rápido, você remove ele de uma maneira bem rápida com uma máquina dessa aqui, tá? Ao contrário da rota orbital. A rota orbital, quando você estiver operando ela, você nota que o produto vai espalhando e eventualmente ele seca na superfície e ele não sai, tá? Por isso que você tem que trabalhar com uma área mais restrita na rota orbital. Com essa aqui você consegue trabalhar, por exemplo, metade de uma porta tranquilamente, tá certo? Com pouco produto sempre, e utilizando ela da maneira correta. Quanto maior a velocidade, maior a rotação, maior é a velocidade que você tem que deixar ela correr sobre a superfície, beleza? E maior é o poder de corte da máquina, tá? Você dificilmente vai pressionar, você nunca pressiona uma máquina dessa aqui, tá? Dificilmente você vai trabalhar com pressão extrema,
Numa máquina dessa, você normalmente deixa o peso da própria máquina agir sobre a superfície e eventualmente você solta o peso para você ter um refino maior da área que você está trabalhando aí, beleza? Com essa máquina você dificilmente vai ter problema de estragar uma boina, tá? Uma boina de espuma. É praticamente remota essa chance se você operar ela de uma maneira correta, tá? Você normalmente passa produto na boina antes, passa um pouco na peça antes de começar a trabalhar, tá certo? E a principal vantagem dela mesmo é a rapidez do serviço, o poder de corte, desde que bem o problema dela começa a surgir na etapa de refino e remoção de micro riscos, tá? Porque eventualmente você tem que trabalhar um pouco com contrapeso, utilizar mais ou menos produto, uma boina mais ou menos agressiva, mais suave para ela, e eventualmente utilizar um prato muito mais macio que isso aqui, tá? Bom, a gama de boinas que você tem para uma máquina dessa aqui é maior do que para uma rota orbital, via de regra. Uma boina que você usa na rota orbital, você pode estar utilizando numa politriz rotativa, e uma boina que você usa na politriz rotativa, eventualmente você não pode utilizar na rota orbital, beleza? Um exemplo, boina de lã, tá? Você dificilmente vai ter uma boina de lã que você vai utilizar numa máquina rota orbital, porém numa politriz rotativa você tem uma infinidade de marcas aí e modelos para todos os gostos e todos os bolsos, tá? Muita gente não gosta da boina de lã, eu gosto, principalmente porque eu faço repintura, então para mim remover risco de lixa, marca muito forte, eu consigo fazer isso muito rápido com a politriz rotativa, tá? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a politriz rota orbital, tá? Esse aqui é um modelo básico da Kers, tá? Ela é mais cara que uma politriz rotativa, porém ela é muito mais fácil de você operar, tá? A facilidade na operação se traduz em dificuldade da gente cuidar da boina que a gente está utilizando aqui. Normalmente você vai estar trabalhando com boina de espuma, e como ela orbita sobre a superfície, ela faz um movimento circular em torno de uma órbita, ela tripida bastante, tá? Não sei se dá para notar aqui, mas o eixo dela ele não é centralizado que nem uma politriz rotativa. E ó, aqui que é o movimento de rotação dela, então ela força a órbita e a rotação vem secundária, tá certo? O que isso causa? Causa trepidação, tá? Ela trepida bastante essa máquina aqui, e pela trepidação ela é muito mais fácil de você operar nesse ângulo aqui, tá? Nas portas e nas laterais. É muito mais fácil de você trabalhar. Eventualmente você trabalha só com uma mão, tranquilamente com essa máquina aqui, conseguindo aumentar a velocidade aqui atrás. Tem 6 regulagens de velocidade também, tá? Progressiva. Todas as máquinas têm um indicador aqui, isso aqui facilita bastante a sua vida no começo aí, tá certo? E o que é o ponto interessante dessa máquina aqui? Como ela trabalha numa órbita, o movimento dela é muito mais aleatório que uma politriz rotativa. E no que isso impacta? Tempo para você fazer o serviço, principalmente numa etapa de corte, para você remover todos os riscos de lixa. Eventualmente você tem que trabalhar com um composto mais agressivo, uma boina mais agressiva nessa máquina aqui, ao contrário de uma politriz rotativa, que você trabalha com um composto de média abrasividade e uma boina média. Nessa daqui você tem que aumentar a agressividade para você conseguir remover o defeito um pouco mais rápido, tá? Ela é mais lenta, você trabalha em áreas menores com essa máquina aqui, pelo que eu já comentei anteriormente dos produtos. Ela espalha muito bem o produto, tá? E por isso você tem que cuidar para ele não secar na superfície, tá? E você tem que trabalhar em áreas menores com essa máquina aqui, tá? Para você ter um rendimento adequado do produto e sem que ele seque muito rápido na peça. Enfim, você tem que ficar parando toda hora para você remover o produto com desengraxante, esse tipo de coisa aí, tá certo? Bom, existem alguns produtos que são chatos de você trabalhar com uma ou com outra, tá? Eventualmente você vai achar compostos específicos para um tipo de aplicação ou outra. Uma rota orbital você nunca vai utilizar massa de polir, tá? Dificilmente você vai utilizar com uma politriz rotativa também, mas enfim, tem gente que vai querer utilizar, mas é difícil, esqueça, não vou nem entrar em detalhes. E uma coisa importante é que a fixação do prato é diferente, então eventualmente você tem as duas máquinas, você não pode estar utilizando o mesmo prato que você usa aqui na rota orbital e vice-versa, tá? Porque
o mecanismo de encaixe é diferente, tá certo? É uma coisa que normalmente ocorre, principalmente na etapa de corte. Como essa máquina aqui ela trepida bastante, ela tem um movimento bem aleatório, o que normalmente ocorre? Você não queima a superfície, dificilmente você vai conseguir queimar uma superfície como você queima com a rotativa se você utilizar ela errado. Se você ficar parado com uma rota orbital aqui, brincando um pouquinho, não vai ter muito problema, tá? Porém, com a rotativa você vai ter sérios problemas se você fizer isso. Com a rota orbital, se você se distrair, não prestar muita atenção nisso, estiver polindo de uma maneira menos aleatória ali e tal, você não vai ter problema de você estragar a peça, tá? Dificilmente isso vai acontecer. Então ela é muito mais fácil de você operar, porém ela esquenta muito, principalmente na etapa de corte, com boinas agressivas, que ficam com mais abrasividade na superfície ali. Ela esquenta bastante essa parte aqui, tá certo? E ela transfere o calor pro velcro e isso impacta na boina, tá? Acaba descolando o velcro da boina, aquecendo a boina excessivamente, e existem muitos relatos mesmo da boina estourar, esfarelar com uma máquina dessa aqui logo nova, tá? Por isso que você tem que ter muita atenção na boina que você está utilizando aqui. Você não pode ligar e desligar ela com ela fora do contato com a superfície. Ela tem que estar sempre em contato com a superfície que você está polindo para você acionar e desacionar ela, tá certo? Ligar e desligar, para você elevar a velocidade também, tá? Você não pode tirar ela e desligar depois você tirar da superfície, tirar de contato com a superfície, porque isso estraga a boina, tá? Acaba estragando as bordas da boina, enfim, ela acaba esfarelando. Se você exercer muita pressão sobre a boina, ela vai parar de rotacionar e vai ficar orbitando só. Isso causa uma trepidação enorme e você agride muito a boina. Então você tem que tomar cuidado também com o produto que você está aplicando. Você tem que aplicar o produto sobre a boina da maneira mais aleatória possível para deixar ela sempre com o produto da forma mais espalhada na superfície possível, para você evitar que ela tenha contato seco com a peça, tá? Você tem que estar com a peça com o produto também na hora que você estiver começando o trabalho aí, beleza? E normalmente os defeitos vão ocorrer quando você está começando a utilizar a boina, tá? Logo nos primeiros instantes ali do polimento, se você não tiver com ela bem lubrificada, com o produto bem espalhado sobre a boina, tá? Você não empasta o produto, mas você coloca eventualmente um pouco mais de produto do que você coloca numa politriz rotativa de uma maneira mais aleatória, tá? E quando ela aquecer também, então você tem que ficar bem espertos no aquecimento dessa peça aqui, da cabeça da máquina, tá? Você colocando o dedo aqui, se você notar que ele está quente em demasia, você não conseguir ficar com a mão aqui, é um problema. Você para e espera ela esfriar, tá? E ela é bem mais lenta, até por causa disso, tá? Você trabalhar numa etapa de corte com uma máquina dessa aqui é pior do que você trabalhar com uma rotativa, tá? Porém, na etapa de lustro, nas etapas finais do polimento aí, devido ao fato de que ela tem um contato muito mais suave com a superfície, você consegue remover as marcas, os hologramas deixados pelas etapas de corte e pré-lustro de uma maneira muito fácil, muito legal com uma máquina dessa aqui, sem criar mais defeitos, tá? Sem você ter um skill grande em polimento aí, beleza? Via de regra, vantagem dessa máquina aqui, mais fácil de você operar sem conhecimento, tá? Sem praticar antes, você pode tranquilamente seguir algumas dicas aí e começar os trabalhos com uma máquina dessa aqui no seu carro, tá? É a única máquina que dá para você passar cera, tá? Na velocidade 1 você consegue passar cera. Lixamento, é a única máquina que você consegue fazer um lixamento legal na etapa de polimento aí também, tá certo? Você não vai trabalhar com uma Trisact, dificilmente você vai trabalhar com uma Trisact com uma máquina rotativa, a menos que você tenha bastante experiência e tenha praticado antes, tá? Mas com uma politriz rota orbital você tem um lixamento melhor, tá? Mais homogêneo, e você tem um acabamento muito mais uniforme nesse lixamento. Então você consegue trabalhar com lixamento em polimento com uma máquina dessa aqui, tá? Ao contrário de uma máquina rotativa, beleza? Porém, a desvantagem é que você tem que cuidar muito bem das suas boinas, tá? Fazer
uma aplicação do produto na superfície, na boina, de uma maneira muito uniforme, tá? Você tem que cuidar muito da sua boina e dificilmente você se preocupa muito com a peça, tá? Você só se preocupa com a peça em você remover o defeito, refinar de uma maneira correta, mas você não tem muito erro. Se você operar a máquina um tempo muito grande, assim, numa área, você não tem muito problema, tá? E é uma máquina de fácil acabamento, você consegue, nas etapas de acabamento e as etapas finais do polimento, você consegue um resultado muito legal com uma máquina dessa aqui, o que é mais difícil de você conseguir com uma politriz rotativa, beleza? A politriz rotativa, desde que você respeite alguns aspectos básicos aí, pratique um pouco, principalmente nessa posição aqui, tá? Das portas e das laterais, você vai ter um resultado muito mais rápido, beleza? Vai ter um poder de corte muito maior, um poder de remoção de defeitos muito maior do que uma politriz rotorbital, tá? E você não vai ter problemas com as boinas que você vai estar utilizando aqui. Dificilmente você vai ter o defeito da boina, um problema com a boina, com superaquecimento aqui. Você vai ter problema com o aquecimento da lata, porque ela fica num contato de maior abrasão com a lata aqui, um contato maior com a lata. Você vai ter o aquecimento da lata, beleza? E eventualmente vai queimar a lata se você não vai queimar a pintura se você não tiver praticado antes, não tiver muita experiência, beleza? E ela é uma máquina que é mais difícil de você domar, ela dá muitos galopes, eventualmente com o produto que você está utilizando, e a boina, ela fica num contato muito maior com a superfície, ela dá muito mais galope, tá? Se você inclinar ela na superfície, você causa marcas horríveis, tá? Se você trabalhar com ela inclinada, você causa marcas muito fortes por causa do contato, tá? Você vai ter um contato muito forte com a lata, e a rota orbital ameniza um pouco isso porque ela tripida um pouco mais e você tem um pouco mais de jogo de cintura com uma máquina dessa operando de uma maneira errada. Você come quina fácil aqui, tá? Ao contrário da rota orbital. A rota orbital dificilmente você vai comer as quinas, tá? A menos que você esteja trabalhando numa etapa de corte de uma maneira muito lenta, tá certo? E eu particularmente prefiro a rotativa, tá? Eu comecei com a rotativa, eu gosto dela porque ela é mais rápida para você operar. Desde que você opere ela de uma maneira correta, você vai ter o mesmo resultado que com a rota orbital, porém de uma maneira muito mais rápida. Só que tem atividades que eu não posso executar com essa aqui, tá certo? Que nem o lixamento. Na repintura eu não posso utilizar essa máquina aqui, beleza? Bom pessoal, acho que é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, que tenha dado uma boa noção para vocês sobre as diferenças das máquinas aí, tá certo? Se gostou, se inscreva no nosso canal e aguarde por novidades aí. Um abraço, até mais!